Olá, gente, guerreiras do home office, aqui quem fala é Daniela Sanches. Para quem ainda não me conhece, sou psicopedagoga, sou formada em licenciatura plena de Ciências Biológicas, depois fiz a pós-graduação em psicopedagogia. Hoje eu resolvi tirar o óculos, talvez eu precise dele um pouquinho depois para me ler aqui, né, o versículo, outra coisa aqui, mas tive que tirar porque eu comprei aqui uma lâmpada para ficar um pouco melhor aqui a imagem, mas acontece que ela tá dando muito reflexo aqui no meu óculos e aí eu não sei, eu vou ver o que eu faço depois, se eu ajusto ela, se eu vou tentando gravar sem óculos, porque eu tenho miopia, né, também não enxergo muito bem sem óculos. Mas enfim, hoje eu vou tentar fazer aqui a maior parte do vídeo sem, vamos ver aí se vocês conseguem, como é que vai ser essa experiência sem enxergar muito bem. Mas tudo bem, meu grau não é tão alto, então acredito que dá pra ser feito. Gente, quem ainda não me conhece, né, deixa eu me apresentar melhor. Sou casada, sou servidora pública, tenho um filho lindo de 3 anos, chamado Kalel. E assim, ano passado, quando todo mundo foi colocado em home office por conta da pandemia, eu também fui colocada em home office no meu trabalho. E foi aquele choque, aquele desespero de início, né, que eu não sabia como fazer, não sabia como me organizar, e que eu já venho contando os outros vídeos, né, aquela lamúria, aquela reclamação todo dia, que eu não dou conta disso, eu vou ficar louca. E foi quando eu comecei a ver tudo desandar, e bem na época que meu filho estava naquela fase que o pessoal fala de, como fala, adolescência, né, dos bebês, que aí ele já aprende a dizer não, a gente manda fazer uma coisa não, e aquela confusão toda. Enfim, foi tudo ali junto e misturado. Foi quando, né, eu tive algumas crises assim de ansiedade, estresse, que eu passei bem mal, e foi quando eu resolvi, não, botar uma ordem aqui na casa, vou colocar minha cabeça no lugar, pedir sabedoria de Deus, orientação, orei muito, e eu senti assim Deus me guiando, me orientando, me mostrando aonde que eu tava errando, aonde que eu poderia melhorar. E é isso, por isso que hoje eu trago pra vocês aí muita coisa, tá? Que foi realmente da minha experiência, que eu fui mudando, melhorando, e hoje, depois eu voltei a trabalhar, né, de forma presencial, mas ainda assim, de vez em quando eu tenho que trabalhar em home office, como aconteceu semana passada, quando alguém fica gripado, alguma coisa assim, eu preciso voltar também para o home office. Então hoje eu já não fico nervosa como era antigamente, no começo, né? Já é mais tranquilo, às vezes dá vontade de ficar direto já no home office já. Até tava conversando com a minha chefe, né? Que ficou assim de uma maneira tão mais tranquila, tão mais leve, né? E eu tô curtindo tanto meu filho quando eu tô ali em home office que dá vontade nem de voltar mais presencial. Enfim, por isso que eu gostaria hoje de trazer para vocês um pouco disso também, da minha experiência, e ajudar vocês também que estão tendo dificuldades. E assim, são vários os aspectos que envolvem, né, o home office com crianças pequenas. Ainda mais quando você não tem muita ajuda, o seu marido também tem que trabalhar, ou você não é casado, você tem que cuidar do seu filho sozinha, e aí é mais complicado ainda, né? Então por isso que eu venho, e eu passei muito por isso, né? Teve vezes também do meu marido ter que viajar e eu ficar sozinha também, tendo que cuidar de tudo, e eu sei bem como é que é essa luta. E são várias as coisas, os fatores que envolvem, não é só você organizar uma rotina. Eu também vou ensinar sobre minha rotina, provavelmente no vídeo da semana que vem eu já vou estar entrando aí falando de como que eu organizei a minha rotina, que também é muito importante. Mas aí vocês vão ver que não é só a rotina, são várias coisas que tem que estar ali ajustadas para poder dar certo, tá bom? E a gente vai fazendo isso de uma maneira leve, tranquila, sem também muito estresse, que tem que dar certo, assim, não. Você vai indo aos poucos, vai fazendo as mudanças, as alterações aos poucos, e aos poucos você vai vendo melhora na sua vida, no seu dia a dia, e tudo vai indo correndo bem, dando tudo certo, tá bom? Então, quem tá em home office aí, com filho pequeno, levanta a mão, sabe, né, do desafio que é, como que é difícil. Às vezes a gente quer ali trabalhar e a criança chora, a criança, né, reclama e quer
né, quer atenção, até ela entender que a mamãe tá ali, mas a mamãe agora precisa trabalhar, é um processo, demora um pouquinho também, não é assim, ainda mais dependendo da fase, da idade da criança, né, ela ainda demora ainda mais para entender. E a gente também tem que entender o lado deles, ter paciência, que não é fácil. Uma hora dessa eu quero fazer um vídeo só falando sobre paciência, porque a gente até brinca assim, que tem que ter um caminhão de paciência, que ainda assim eu acho que é pouco. Mas é isso, a gente vai aos poucos, sabe? Por quê? Porque muitas coisas fogem ao nosso controle. Por exemplo, né, no home office, a internet pode não funcionar, pode cair, a energia pode cair, já aconteceu também, né? Várias coisas. Você fica doente, o seu filho fica doente, é o dentinho do neném que tá nascendo, ele fica enjoado, é uma vacina que o bebê precisa tomar e aí naquele dia você sabe que você não vai conseguir trabalhar porque você vai ter que estar ali em cima, né? Ele vai querer colo o tempo todo, você vai ter que dar toda a atenção pra ele e realmente aquele dia parece que fica perdido, assim, você não consegue trabalhar, fazer mais nada, até pra fazer comida fica complicado. Então muita coisa, gente, foge ao nosso controle. Mas tem muita coisa que a gente pode tentar, não posso dizer assim, controlar, porque realmente, por mais que a gente tente controlar, tem coisas que saem ali, né, do controle. Mas só que tem coisas que dá pra gente ir se organizando e amenizando, né, as complicações, deixando o nosso dia mais leve, menos estressante, entendeu? Então, é isso que eu queria falar pra vocês, começando falando que a gente tem que ter responsabilidade, né, nessas coisas que a gente pode estar se organizando, a gente precisa ter responsabilidade, fazer as coisas com muito carinho, com muito amor, porque é na nossa família, é a nossa vida que tá ali em jogo, né, são os relacionamentos, né, familiares que muitas vezes vão sendo corroídos por conta da falta de amor, por falta de paciência, por falta de sabedoria. Quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus ele vai abrindo as portas e vai orientando vocês, tá bom? Aqui, né? Então, com muito amor, com muita responsabilidade, com muito respeito, a gente pode ir organizando nossa rotina, a gente pode ir organizando nossa vida, de maneira que a gente possa realmente ajudar o nosso filho também, através do exemplo, o autocontrole, o domínio próprio e tantas outras coisas que são lições de vida que a gente vai passando, às vezes sem querer, mas através do nosso exemplo a gente vai passando para o nosso filho. E a gente pode aproveitar ali para fazer parte, né, realmente da vida deles, educá-los, ensiná-los, né, com todo o amor e carinho. Aproveitar essa fase aí do home office também, para estar, né, mais pertinho dele, mais juntinho do nosso filho, ensinando e fazendo realmente valer a pena esse tempo que a gente está com eles. Não só estar brigando, se estressando, gritando. Gente, a vida é tão boa. Se a gente conseguir aprender a se organizar, né, dá tudo certo. Depende muito da gente querer, da gente colocar mesmo a cabeça no lugar e dizer, não, eu vou conseguir e vai dar tudo certo, entendeu? Aí eu vou agora aqui continuar com a nossa dica de hoje. A minha dica, né, de hoje eu falei na aula anterior sobre a importância do nosso sono, do sono de quem está em home office, para que realmente tenha um dia produtivo, né, tranquilo. Mas também tem a questão do sono do nosso filho. Por isso que o nome é Cuide do Sono do Seu Filho, a dica de hoje. Porque isso também vai influenciar muito no seu home office. Você vai ver como que vai fazer uma diferença muito grande se você tiver esse cuidado, essa atenção com o sono do seu filho também. Existem 3 hipóteses, né? Aí eu vou perguntar aqui pra vocês. Qual você acha pior? Você está caindo de sono porque você perdeu a hora de você dormir, você acabou ficando ali no celular ou na televisão, passou do horário, foi querer maratonar alguma série durante a semana, no dia seguinte tem que trabalhar e tá ali morrendo de sono. Ou a segunda hipótese, você tá bem, você até que dormiu bem, né, no horário, você foi dormir ali entre 10h30, 11 horas, acordou ali, né, um horário que deu pra você descansar bem, teve umas 7 a 8 horas aí de sono, mais ou menos, então tá bem descansado. Mas, em compensação, o seu filho tá realmente muito cansado, porque ele passou do horário dele de dormir, você acabou indo levar ele para dormir junto com você no horário que você foi, de 10h30,
por aí você levou teu filho para dormir esse horário, ele tá muito enjoado, estressado. Você tá super bem, que para você aquele horário tava bom, mas para ele não. Ele tá caindo de sono, tá enjoado, fazendo birra por tudo. Qual desses dois é o pior? Você tá morrendo de sono ou ele tá morrendo de sono? Eu acho que dos dois o pior, na verdade, é a terceira hipótese, que seria os dois estão caindo de sono, os dois perderam o horário de dormir, tanto você quanto seu filho foi dormir ali perto de meia-noite, aí ele tá morto, cansado, acordou cedo. Você acha que a criança vai dormir meia-noite e vai ir direto assim até umas 10 horas da manhã e vai dar tempo de você trabalhar? Quando não, o menino acorda 7 horas da manhã, perdeu mesmo, não quer mais dormir, tá com sono e tá enjoado, e você também tá cansado porque você perdeu a hora de dormir também. Eu acho que essa terceira ainda é a pior de todas, né? Então, a gente também tem que cuidar do horário do sono do nosso filho, porque eles também têm o horáriozinho deles para dormir, e é disso que eu quero falar para vocês hoje, porque realmente isso pode influenciar muito, gente, no nosso home office. Se a gente tiver, pra gente ter um dia tranquilo e tudo mais, a gente precisa que ele também esteja bem, para ele também poder colaborar, porque se ele não colaborar, aí tudo fica complicado, a gente não consegue trabalhar direito. E mãe sabe, né, que criança com sono, enjoada, com birra, meu Deus, às vezes entra naquele efeito, acho que é efeito que fala vulcão, que ele tá com tanto sono, tão cansado, que ele não consegue pegar no sono. E aí parece que ainda é pior de tudo, sabe? E aí, deixa eu continuar aqui. De acordo com a pediatra, a doutora Ana Domingues, no seu site pediatriaup.com.br, vocês podem ir lá visitar o site dela, tá? Se vocês quiserem depois. Ela fala que o sono é muito importante para o desenvolvimento saudável da criança. Por isso, ele precisa ser adequado e um sono de qualidade. Além das sonecas durante o dia, é preciso que o bebê também durma cedo. Então, ele tem os horários, né, dele de dormir, da sonequinha dele durante o dia, mas também é importante que a criança durma cedo à noite, para que ela possa ter o tempo certinho para ela descansar, ela acorde no outro dia também disposta para um novo dia. Crianças que dormem cedo, ela diz aqui, olha, elas dormem mais rápido. E por que isso acontece? Por conta da melatonina, que é um hormônio liberado no início da noite, quando cai a iluminação natural. Então, quando já vai ficando, o sol se põe e chega à noite, né, essa iluminação natural do dia, o nosso corpo ele sente. E das crianças, né, é mais ou menos por esse horário que a melatonina começa a agir, a aumentar os níveis de melatonina no nosso organismo. E aí, quando tem maiores picos desse hormônio, e algumas horas, que acontece justamente algumas horas após anoitecer. E é isso que ajuda a promover o início do sono do nosso bebê. E também nós temos também esse pico de melatonina, mas é um pouco diferente das crianças. Parece que nos adultos é em torno ali até máximo 11 horas, é um pico aí elevado que ajuda você a pegar no sono. Já da criança, tem o horário deles ali em torno de 20 horas e 21h30. Passando disso, elas entram em estágio de alerta. Então, esse é o horário ali, na maioria das crianças, o ideal, entre 20 horas e 21h30. Só que tem crianças que eu já conheci, que os pais contam que elas dormem em torno de 6 horas da tarde. E dormem direto, 6 horas da noite, aliás, 18 horas, né? E vão direto até o outro dia, acorda só 6 horas da manhã do outro dia e dorme tranquilo, assim, quanto mais novinho, né? Então, gente, é isso, porque você cuidando desse horáriozinho do sono, como que você vai saber qual é o melhor horário para o seu filho entre esse horário, né? De 7 horas, 20 horas, 21h30. É aquele horário que ele tá já bocejando, com sono, começa a coçar os olhos. Aí você já percebe, nesse horáriozinho aqui, já era para ele estar todo arrumadinho, organizado já para dormir, com pijaminha, seria o melhor horário para ele do sono. O do meu filho, por exemplo, eu tentei colocar ele para dormir mais cedo, agora que ele já é maiorzinho, né? Quando ele era criança, ele dormia muito. Mas quando ele foi ficando maior, tentei, por exemplo, colocar 8 horas, ele ainda não dormia. Tentei colocar 8h30, ele ficava enrolando e não dormia. E aí eu vi que o melhor horário para ele, assim, entre 9 horas, 9h15, até mais tardar 9h30.
ele estando esse horário arrumadinho, todo prontinho pra dormir, é mais fácil dele pegar no sono. Pega esse no sono em torno de, sei lá, 15 minutos, o menino já tá capotando. Agora deixa passar desse horário, meu Deus, ele vira a casa ao avesso, sai pulando, sai fazendo bagunça. E, gente, de onde que tira a energia? É porque eles entram num estágio de alerta. E aí, pra depois você conseguir fazer essa criança dormir, dá muito mais trabalho. Passa mais de horas tentando ele dormir e não dorme. E aí vai demorar, vai dormir ele perto, sei lá, 11 horas, meia-noite. Tinha vezes que eu ficava, meu filho, mamãe precisa trabalhar, você tem que dormir. Quando no começo do meu home office que eu ficava, deixava para trabalhar umas 2 horas depois, ali entre 10 horas e meia-noite, lembra que eu contei nos vídeos anteriores? Por isso que até já mudei essa tática, não deixo mais trabalho para depois desse horário. Porque às vezes eu perdi ali o horário dele de dormir, aí o menino pronto, entrava no estágio de alerta e meu filho, vamos dormir, mamãe tem que trabalhar. E ele lá, com o olhão arregalado, não dormia. Passava mais de hora, às vezes eu dormia primeiro do que o Kaleo e ele não dormia. Então realmente, se a gente cuidar desse horáriozinho certinho, nossa gente, é muito mais tranquilo. E aí vocês veem como é diferente o horário deles pro nosso. Então eles dormindo mais cedo é bom que a gente vai ter tempo pra gente fazer alguma coisa. Eu aproveitava pra ir lavar a louça, para no outro dia eu não ter que lavar a louça, já tava tudo limpo e já me adiantava muita coisa. E é isso, quando a gente cuida, né, desse horário. Outra dica que ela fala aqui, que crianças dormem mais cedo, elas também dormem melhor. Com a produção adequada da melatonina, a qualidade no sono também é melhor. Então eles não ficam acordando muito durante a noite porque estão muito cansados. Às vezes elas demoram tanto para dormir que estão tão cansadas que ficam brigando, lutando ali com o sono e ainda ficam acordando durante a madrugada e isso atrapalha muito o soninho deles. Auxilia também no crescimento, quando as crianças dormem cedo. Auxilia no crescimento, porque o GH, que é o Growth Hormone, que é o hormônio do crescimento, que é produzido pela hipófise, tem seu pico entre 21 horas da noite e 4 horas da madrugada. É esse o pico do crescimento deles e ajuda muito eles forem dormir mais cedo. Olha, o início é lá pelas 21 horas. E assim, crianças que dormem menos, consequentemente produzem menos desse hormônio, de GH, e acabam por crescer menos também. Crianças que dormem cedo, gente, acordam mais bem-humoradas. Não só elas, como a gente também, né, como a gente viu no vídeo anterior, mas as crianças, elas ficam mais bem-humoradas. Elas não acordam chorando. O meu filho, quando ele dorme, eu perco a hora, isso acontece, né? Às vezes eu perdi a hora dele dormir, quando no outro dia ele acorda já chorando, chateado, porque ele tá com sono, mas ele não consegue continuar o soninho dele, porque ele tá morrendo de sono. Aconteceu, por exemplo, essa noite passada mesmo, porque a minha mãe quis muito trazer um presente pro meu filho. Aí eu falei, mãe, ela disse que só teria tempo de vir 9 horas da noite. Eu falei, mas mãe, esse horário o Kaleo já tá indo dormir, já tô ajeitando ele pra dormir. Aí ela disse assim, não, minha filha, por favor, só hoje, quando tem festa de aniversário, alguma coisa assim, ele não fica até tarde? Pois é, mas aí é exceção, né, não é regra, né? Ela falou, não, minha filha, mas por favor, abre essa exceção. Eu, não, tudo bem então, mãe, pode vir, eu vou esperar a senhora vir. Ela estava trabalhando, ela ia terminar à tarde, atender as clientes dela, né? Aí ela veio, já era mais de 9h30, então até ela ir embora já era umas 10h30, então até arrumar o Kaleo pra dormir, eu já tinha dado banho nele quando ela chegou e tudo mais, mas até arrumar ele pra dormir direitinho já era umas 11 horas, então ele demorou ainda um pouquinho pra pegar no sono, acho que pegou no sono umas 11h15, 11h30, não me lembro, porque eu tava muito cansada, já fui dormir junto com ele também. E quando foi pela parte da manhã, ele acordou, e eu achei que ele ia dormir até umas 9 horas da manhã, porque como ele dormiu tarde ontem, não, quando deu umas 8 horas ele acordou, o relógio biológico dele acordou, só que aí ele acordou chato, chorando, tive que vir acalmar ele queria deitar mais um pouco na cama, e deitou, mas não conseguia ver o sono, e aí teve que levantar, ainda bem que hoje eu não estava trabalhando, hoje é feriado, né, e aí, feriado pra mim, e aí eu tive que realmente deixar ele levantar e aguentar um pouquinho a chatice dele por um tempo. Mas assim,
realmente, as crianças que elas dormem o horáriozinho delas normal de sono, elas acordam mais bem-humorada também. Não fica aquela criança chata, né, como eu falei, faz birra por qualquer coisa porque dormiu pouco. Ela se sente mais descansada e com mais energia. Assim conseguem ter um melhor rendimento durante o dia, assim como nós, né? E isso ajuda muito no home office, gente. Se você tiver uma criança alegre, tá ali brincando, não tá chorando, fazendo birra por qualquer coisa, fica muito mais fácil a gente trabalhar. Não é verdade? Então vocês têm que cuidar também do soninho deles, para que você também possa ter um pouco mais de tranquilidade no teu home office, porque se você tiver que tá parando, acalmando ele, aí quer cola, e ela fica brigando ali com sono, né? Às vezes o dia todo, do mesmo jeito que a gente sente o cansaço no outro dia, que a gente dorme pouco, eles também sentem. As crianças que dormem cedo, elas fixam memórias e aprendizagens também. Durante o sono que as memórias de longo prazo são consolidadas e as memórias afetivas são preferencialmente reforçadas. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, seus filhos dando risada enquanto dormem, e é muito fofo, né? Então tudo aquilo que você procura fazer durante o dia ajuda ele. Por exemplo, eu gosto às vezes de fazer um bolo, eu levo meu filho para fazer junto comigo, ele ajuda a quebrar o ovo, já aprendeu. Nos primeiros dias ele derrubava o ovo no chão e tudo mais, aí ele foi aprendendo. Hoje em dia ele quebra direitinho, me ajuda. Gosta de mexer a massa do bolo, gosta de botar o trigo dentro da vasilha, o açúcar, tudo ele vai fazendo, gente. Ele é realmente o meu auxiliar ali na cozinha. Daqui a pouco, eu acho que daqui a pouco ele tá fazendo bolo sozinho. E essas coisas ele vai guardando durante o dia, vai registrando durante o dia, mas é à noite que vai ser guardado nos arquivos da memória, quando ele dorme. E essas memórias afetivas. Eu lembro de uma memória afetiva assim que eu gostava muito quando eu era criança. Meu pai, na hora de dormir, ele me cobria, ele jogava o cobertor assim bem alto e deixava cair, aquilo caía assim bem de leve em cima da gente. E fazia cócegas, aí ele puxava o cobertor, jogava de novo, fazia isso umas 3 vezes e era tão bom. E essas memórias assim, a gente guarda, registra na nossa memória quando a gente dorme. Elas também, as crianças que dormem cedo, elas também ficam menos doentes, porque fortalecem o sistema imunológico delas. As crianças que dormem cedo também, elas dão descanso para os pais também, né? Que os adultos também precisam ter um tempo para poder relaxar, para poder curtir, né, o maridão, ou se você ainda não é casado, você curtir a televisão, um cinema, um filme, né, entrar em contato com outras pessoas, com suas amigas, conversar e tudo isso, né, aproveitar a vida também, não é só pensar que o dia todo é só para trabalho, casa e criança, o filho, e você não tem tempo nenhum para você mesmo. Você ter ali um momento de autocuidado, né? Para você se cuidar um pouquinho. Então são essas dicas que a doutora Ana Domingues deu no site dela, tá? E aí eu só vou falar aqui rapidinho de novo. Então, crianças que dormem mais cedo, elas dormem mais rápido, dormem melhor, auxiliam no crescimento, acordam mais bem-humoradas, fixam as memórias e aprendizagens e ficam menos doentes e dão descanso para os pais. E como que a gente faz para levar as crianças para dormir mais cedo? Como eu falei, a gente tem que primeiro identificar ali o horáriozinho mais ou menos que ela já está com sono. Você tem que cuidar dos horários da refeição dela também direitinho, para que ela não jante muito tarde, porque se ela jantar, por exemplo, 8 horas, 8 e meia da noite, 9 horas da noite, como é que ela vai dormir 10 horas e meia, entendeu? Da noite ela já vai estar perdendo ali o horário dela de dormir. Então ela tem que jantar mais cedo, ali entre 7 horas, 7 e meia, no mais tardar, entendeu? Para que quando dê umas 8 e meia você já tá indo organizar seu filho para dormir. Isso dependendo do horário dele, né? Se ele dorme mais cedo, 7 e meia, então você tem que estar dando a janta lá para 18 e meia, né, da noite, assim vai, tá, gente? Então procurem dar a janta uma hora antes de você levar seu filho para dormir. E aí tem que fazer aquela questão da higiene do sono, tem que levar ele, pelo menos, ou ele ou ela, né, no caso, 40 minutos no mínimo antes para ir dar o banho deles. O banho não pode ser assim muito frio, aliás, muito frio não, muito quente, tem que ser um banhozinho. Eu não vou também dizer para dar um banho frio na criança, porque de noite fica complicado, né? Mas pelo menos um banho morninho ali, quebrando só o gelo d'água, assim,
para ela poder relaxar, porque o banho muito quente também desperta a criança, né? Segundo a doutora Rosana Alves, né? Do livro, que fez aquele livro, A Neurociência da Felicidade. Ela fala muito sobre o sono, ela falou também sobre a higiene do sono em uma das palestras dela, e eu lembro bem ela dizer isso, que o banho muito quente, ele faz com que a criança desperte. Então dar o banho, vestir o pijaminha, escovar os dentes, contar historinha, dar mamadeira, orar com essa criança de dormir, se você ora, né? Lembrar ela durante o dia o que aconteceu, agradecer ele pelas coisas que aconteceram durante o dia. E assim ela vai indo. Você fazendo todo esse ritualzinho, ela já vai saber que ali ela já vai dormir. Ela já sabe mais ou menos esse ciclo dela. Eu lembro que meu filho, de vez em quando, se eu passo um pouquinho do horário, ele chegava em mim cansado, pisando pra lá e pra cá, e fazia mamãe, quando ele não falava direito ainda, que hoje ele já fala bem só. Aí ele olhava pra mim, mamãe, ou seja, ele tava dizendo, já tá na hora de dormir, mamãe, bora, né? Ele não falava ainda direito, ele já fazia isso. Então ele já sabe mais ou menos ali o horário dele de dormir. Eu gostaria de ler aqui pra vocês um trechozinho desse livro aqui, muito bom. Como ajudar seu filho a amar Jesus. Esse livro aqui, olha, ele é maravilhoso. É da Dona de Rabenist. Ai, eu não sei falar o nome dela direito. Mas são sugestões práticas para transmitir valores espirituais. E uma coisa que eu achei aqui muito bonito, que ela fala, que é esse daqui, olha. Durante toda a primeira infância, aprender acerca do amor significa ter pais sintonizados com as necessidades do filho. Eles ouvem a emissora emocional da criança, de modo que essas necessidades são transmitidas em tom alto e claro, e eles respondem de maneira apropriada. Ouvir e antecipar as necessidades da criança é um verdadeiro teste de maturidade pessoal para os pais. Muitas vezes significa pôr de lado os próprios sentimentos de cansaço ou irritação para atender às necessidades do filho. Dessa maneira, pais sintonizados dão aos filhos uma avassaladora mensagem de amor. Os filhos sabem que mamãe e papai estão do seu lado, e esta é a mensagem fundamental do amor de Deus. Ele está do nosso lado o tempo todo, caminhando ao nosso lado, encorajando-nos, chegando a nos carregar em momentos de extremo desespero. É isso que Deus faz com a gente, não é verdade? Os filhos descobrirão a natureza e a realidade do amor espiritual ao passarem pela experiência do amor dos pais. Então, gente, eles vão aprender muito sobre o amor de Deus através da forma que nós amamos também o nosso filho, que nós demonstramos amor, que nós demonstramos que nós estamos preocupados com a necessidade dele, dos nossos filhos. Então, cuidar dos horários, da alimentação, do sono, de tudo isso daí, vai fazer uma grande diferença na vida do seu filho. Ele vai ver o quanto que ele é amado, que você se importa com seu filho, e ele faz essa relação com o amor de Deus também, como Deus o ama através da forma que a gente também demonstra esse amor pelo nosso filho. Tá bom, gente? Então era essa reflexão que eu queria deixar hoje pra vocês. Que vocês sejam pais sintonizados com a frequência aí do seu filho. Você vê que ele tá ali enjoado, fazendo birra, ai, que esse menino é chato, não para de chorar, mas tem uma necessidade ali por trás. Às vezes é o sono, que ele não tá dormindo direito, as horas de sono. Às vezes é fome, que tá passando ali da hora de comer, que você tá trabalhando, tá no home office, ele esquece da hora do seu filho, do almoço dele, ou do lanche, de alguma coisa assim. Então, realmente, se você cuidar dessa parte, você vai ver como que ele vai melhorar e como vai ser muito mais fácil depois você falar também do amor de Deus para ele. Porque se você for uma pessoa que não demonstra, que não se preocupa muito com seu filho, ele vai achar que Deus é da mesma forma, distante, que só pensa em trabalho, que você não tem muito tempo para ele, entendeu? Então, faça isso, gente, que vocês vão ver a diferença que vai fazer na vida do seu filho. Um grande beijo, fiquem com Deus e se inscreva no meu canal. Se você gostou, dê um like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Vamos fazer aí o nosso canal crescer e realmente ajudar muitas mais mãezinhas aí que estão precisando realmente ouvir essa palavra de hoje. Às vezes estão desesperadas, tendo que trabalhar no home office e dar conta de tudo e ao mesmo tempo parece que não consegue, sabe? E fica entrando numa crise de ansiedade, estresse.
Tudo tem solução. Deus, Ele tá ali, Ele te ajuda. E estamos aqui também, você não está sozinho, tá bom? Fiquem com Deus, grande abraço e tchau!